Esse vídeo de hoje é muito especial, um vídeo para explicar e mostrar a verdade a muitos que já renunciaram ao mundo. Nesse vídeo darei uma grande prova de que o mundo está podre e a humanidade está condenada, tornando necessário atos mais serios para mudar esses tempos caóticos. Essa prova é o experimento da colônia de ratos. Essa experiência foi realizada pelo psicólogo John B. Calhoun na década de 1960. Ele criou a colônia de ratos em ambiente controlado para estudar o comportamento social. John projetou a colônia para ser uma utopia para os ratos, com comida, água e espaço abundantes, garantindo o crescimento da colônia. No começo a colônia cresceu em ritmo acelerado e os ratos se comportavam de forma normal. Porém, conforme a população cresceu ainda mais, os ratos começaram a exibir comportamentos anormais, que eu vou mostrar agora. Os ratos começaram a ter um comportamento mais agressivo, e foi aumentando conforme a população se expandia. Houve uma mudança na interação social. Alguns ratos começaram a se isolar e evitar interações com os outros. Os ratos começaram a exibir comportamento sexual anormal. Isso inclui prática de sexo com ratos do mesmo sexo. Os ratos agora têm um comportamento apático e começaram a perder o interesse em atividades normais como comer e beber. À medida que a população foi crescendo em ritmo cada vez mais acelerado, a colônia começou a entrar em colapso. Muitos ratos começaram a morrer pela falta de espaço, comida e água. Então a colônia se tornou um ambiente hostil. Os ratos tinham comportamentos cada vez mais anormais. Muitas fêmeas incapazes de levar uma gravidez até o fim, ou quando conseguiram, de sobreviver ao parir a ninhada e decair em funções de fertilidade e maternidade. Isso tudo foi resultado do experimento, e é assim que está acontecendo no nosso tempo. Com a população aumentando, o mundo está começando a sofrer as consequências. As pessoas estão cada vez mais difícil de se conviver por causa do crescimento desgovernado da população. A violência e desigualdade aumentou, pois assim se viu um comportamento influenciado pela competição e também por vantagens. O comportamento foi ficando cada vez mais agressivo, principalmente depois da pandemia. Com o aumento populacional descontrolado, houve então uma fragmentação da sociedade, sendo dividida cada vez mais em grupos de indivíduos que começam a ter comportamentos anormais. Quantos mais pessoas tiverem, mais surgiram essas pessoas que criam ideologias inúteis e fantasiosas. Com isso, os grupos que dividem a sociedade vão querer impor e forçar a sociedade a adotar seus comportamentos anormais, gerando conflito entre esses diversos grupos. Com a fragmentação da sociedade se intensificando, a divisão de recursos também vai piorar, pois tudo irá girar em torno de algum grupo e desconsiderando do outro. Muitos na desvantagem que não conseguir recursos vão criar um comportamento ainda mais violento. E com uma população tão alta vai se destacar ainda mais a desigualdade e será mais difícil de administrar uma população tão grande. A criminalidade por consequência vai aumentar, e quantos mais nascerem em um ritmo descontrolado, maior será o caos e mais vai se intensificar os problemas de agressividade. Vemos isso no nosso país. Haverá mais competição e, portanto, mais luta e menos chances. Outro grande problema é o comportamento antissocial e isolamento. Graças às grandes massas populacionais causando divisão e conflito, muitas pessoas hoje acabaram tendo um comportamento de isolamento, e se tornando cada vez mais antissociais, a ponto de evitar ao máximo ficar perto das pessoas, mesmo que eles realmente queiram andar com as pessoas. Preferem ficar na internet e evitam as outras pessoas e o resto da sociedade, pois, como muitos por aí semelhantes a nós, acabou criando dificuldade em interagir com as anormalidades que eles criam, sendo reservados ou indiferente. O comportamento anormal sexual é um dos mais óbvios aqui no nosso país. Esses acontecimentos acabaram influenciando seus comportamentos sexuais, pessoas criando um gênero que não existe. Os conflitos dos grupos que fragmentam a sociedade acabou causando uma influência psicológica e criando uma hostilidade entre os gêneros, mudando e interferindo nos hábitos sexuais. Então muitos homens pararam de se importar e sentir vontade de ter qualquer tipo de relacionamento com as mulheres, e alguns tendo hábitos de homossexualismo. Já as mulheres em muitos lugares seguiram a vida com uma certa solidão,
Isso explica porque hoje em dia tem tanta mulher perguntando onde estão os homens. Também influenciou no comportamento sexual da mulher, como se agora as relações fossem algo sem sentido e que buscam em qualquer ato de satisfação preencher essa lacuna. Um dos comportamentos que vai se destacar mais de apatia, um grande número de pessoas completamente desinteressadas a qualquer ação normal da sociedade, fazendo com que hoje em dia muitas pessoas sofram de depressão. A última fase é simplesmente o colapso da sociedade. Conforme vão aumentando esse número de pessoas, vai aumentando também a intensidade desses comportamentos e então vai sobrar também para o planeta. A população irá desmatar e poluir mais e os recursos serão consumidos mais rápidos do que o planeta pode regenerar. O espaço será pouco e as pessoas provocarão mais conflitos. As doenças e pestes se espalharão. A mortalidade vai aumentar pela falta de recursos e espaço e o mundo se tornará um lugar cada vez mais anormal. Mais pessoas sofrerão, e mais pessoas irritantes surgirão. Temos que fazer algo para acabar com a infestação. E já vou pedindo desculpas pelo vídeo ter ficado longo.